pronta para entrar na avenida, e você sabe quem eu sou a Jacutuquara, aquela escola forte, aquela escola poderosa, que já foi tetracampeã, e vamos voltar a ser, né? O que todo mundo quer, que a escola volte a ser grande novamente. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Mais um episódio do Capixabices Podcast. Já quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deem o like, ativarem o sininho para o YouTube avisar vocês que um novo episódio do podcast está no ar. Hoje, mais uma vez, estamos aqui com os nossos patrocinadores, a Vista Baiô, da minha amiga Elis, que está com cupom de desconto exclusivo para a galera do podcast, é Capixabices 20 off. Quem entrar lá agora vai acessar o site, escolher qualquer peça e comprar com 20% de desconto com o nosso cupom de desconto. A gente tá chique demais. E também o Gatão Beer Grill, do meu amigo Tim, da Renata, aquele pastelzinho de camarão maneiro, tá aqui com refrigerante, água pra mim, pro convidado e pra galera da equipe também. Então é isso, vou deixar o Armando se apresentar e a gente vai começar a nossa conversa sabendo tudo sobre o Carnaval da Uniso de Jacutuquara. Fala aí, Armando. Boa noite para todos que estão ouvindo a gente. Boa tarde, bom dia, né? Que eu não sei que hora que a galera está escutando aí. Primeiro, Vini, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com você. E para quem não me conhece ainda, meu nome é Armando, sou Armando Chafique, estou como diretor de Carnaval da Jacutuquara já há alguns anos. E comecei no Carnaval Capixaba em 2003, né, na Jacutuquara. Eu sempre fui da Jacutuquara, conheci o Carnaval, aprendi tudo que eu sei dentro da Jacutuquara. Armando, lá atrás, lá em 2003, ainda entra num momento da Jacutuquara muito bom, mas antes de você se tornar diretor de carnaval que você é hoje, o que você fazia lá naquele momento lá? Então, eu sempre gostei muito de escola de samba e sempre acompanhei pela televisão, né? Eu nunca tive contato com uma escola de samba ao vivo, vamos dizer assim. E quando eu me mudei para Vitória, que eu sou de Minas Gerais, quando eu me mudei para Vitória, aqui foi a primeira cidade que eu morei que tinha uma escola de samba. Então aquilo já me provocou, né? Eu preciso conhecer uma escola de samba de perto, que eu só conhecia mesmo de televisão. E aí eu fui em alguns desfiles na Jerônimo Monteiro, estava voltando do carnaval, né? Naquela época ali, assisti os desfiles de 2001, 2002. E aí, em 2003, né, já tinha retornado para o sambão, né, eu preciso conhecer uma escola de perto. Aí eu peguei na cara e na coragem mesmo, eu não tinha conhecimento nenhum com ninguém, eu peguei o telefone, procurei na lista lá de telefone, o telefone da Jacutuquara, liguei, aí um diretor da Jacutuquara atendeu na época, o Matusalém, que é até conselheiro da escola, me recebeu super bem, me atendeu, já era bem próximo do carnaval, era o último ensaio, então eu entrei na quadra da Jacutuquara a primeira vez, no ensaio geral, naquele ensaio final para o carnaval de 2003, ele andou casaca, a quadra lotada, aquela loucura que era a quadra de Jacutuquara, e eu perdidão ali no meio, mas foi meu primeiro contato. A partir daí, 2004, né, do ano 2003 para 2004, eu voltei a entrar em contato com o Matusalém, aí ele me convidou para ir lá na escola, conheci Dione, conheci Rogério, outros diretores da escola, e me ofereci para ajudar alguma coisa. Na verdade, eu não queria só desfilar na escola, comprar uma fantasia de desfilar, eu queria conhecer uma escola de samba a fundo, por dentro, como é que funcionava, porque aquilo sempre foi muito curioso para mim. Então eu me ofereci para ser voluntário da escola, aí quando eu cheguei lá, eles perguntaram o que eu sabia fazer, eu falei assim, de escola de samba nada, mas eu sei fazer site para internet, eu sei tirar foto, eu sei mexer com tecnologia. Eu fiz o site da Jacutuquara, na época a Jacutuquara não tinha um site, então eu criei um website para a Jacutuquara, e aí eu fotografava os ensaios, postava ali no site, alimentando com notícias, com informações. Foi assim que eu entrei na Jacutuquara, inicialmente como responsável pelo site da escola e por tirar fotos de ensaio. Então eu era conhecido lá como o rapaz das fotos, entendeu? Aí aos poucos eu fui conhecendo todo mundo. Aí no ano seguinte você já confessou nos bastidores que você já recebe um outro cargo, já muda de departamento já. Com essa história de eu ser o menino do site, eu ia me enfiando em tudo, né? Tinha reunião da harmonia, eu ia, tinha da diretoria, eu ia para tirar foto, com essa desculpa de tirar foto, e eu fui conhecendo as pessoas. Então eu fiquei muito próximo na época do Suri, que era o carnavalesco, do Arion e do Tadeu, que eram os enredistas, e aí, a partir deles, eu conheci o Andrezinho, que era o coreógrafo da comissão de frente, e em 2004 eu sou convidado para desfilar na comissão de frente da Jacutuquara. Então, na verdade, meu primeiro desfile na Jacutuquara foi já na comissão de frente no ano de 2004. E você já desfila campeão, né? Já desfilamos campeão, né? Foi com o pé direito. Estreiei com o pé direito aquele desfile maravilhoso, a escola vinha de um rebaixamento, que na verdade não foi nem rebaixamento, naquele ano acabou que não teve rebaixamento, mas a Jacutuquara ficou em último lugar, né? Ela ficou em último lugar, então a escola vinha de último lugar, a gente abriu o desfile de 2004, né? Foi a primeira escola, e foi um desfile avassalador, e foi campeã, e deu tudo certo. E vocês, a partir daí, é um momento da Jacutuquara
que ela desponta mesmo no Carnaval Capixaba e conquista o tetracampeonato. Como que foi participar desse momento tão importante na história da escola? Então, eu me sinto um pouco privilegiado justamente por ter participado de todo esse momento. E não só de ter participado, mas de ter aprendido tudo que eu sei de carnaval nesse processo, né? Então, a Jacutuquara tinha uma equipe muito boa, né, que pensava o carnaval de uma forma diferenciada. Então, assim, participei de muitas reuniões na casa do Tadeu, do Arion, junto com a Ancleb, que era uma equipe de enredistas muito boa. Então, eu aprendi todo esse processo de como se pensa o enredo, como se pensa uma setorização, a convivência com o Sully nos primeiros anos, depois com o Orlando, que veio do Rio, né? Com toda a montagem do carnaval, os desenhos, como tudo era pensado. Então, eu fui acompanhando de perto todo esse processo, fui aprendendo muito também com todo esse pessoal. E fui tentando absorver o máximo para mim. Então, ter podido estar na Jacutuquara nesse período áureo dela, né? De ter acompanhado os ensaios lotados, as quadras que chegava, a bilheteria abria às 5 da tarde, 6 horas, não tinha mais ingressos, as pessoas ficavam na porta querendo entrar. Então, assim, todo esse momento da Jacutuquara foi muito intenso, a gente trabalhou muito, eu aprendi muita coisa e foi muito valioso para o meu conhecimento de hoje. Então, assim, eu digo que eu cheguei à direção de carnaval não foi à toa, foi um processo de anos ali, trabalhando com pessoas competentes, tentando tirar o melhor delas e aprendendo, né? Então, eu passei por todos os setores da escola, né? Eu comecei na comissão de frente, depois eu fui chefe de ala, diretor de vários setores da escola, e aí fui aprendendo com todo mundo. Acho que o Jacutuquara, o sucesso da escola foi um pouco disso, uma boa administração, pessoas competentes trabalhando ali, né? E também uma boa bilheteria, né? Ensaios lotados que davam boa bilheteria, porque sem dinheiro não se faz carnaval. Então tinha uma junção ali de dinheiro entrando nos ensaios, uma boa equipe pensando o carnaval e uma boa gestão. Então deu tudo certo. Na verdade, era um momento onde tudo se encaixava. Na última semana, o Patrick teve aqui da MUG. Eu comentei com ele e falei: Patrick, os meus desfiles favoritos do Carnaval de Vitória são... Mencionei o desfile do Café da MUG e mencionei o desfile do Convento da Jacutuquara e mencionei o desfile de 2019 da Novo Império. Ele concordou Sim. comigo com o do Café e com o da Jacutuquara e com o do Novo Império também. O desfile do Café de 2019, o desfile do Convento de 2009 é o seu favorito também, nesse período áureo da escola? Eu acho que ele é o ápice. Eu acho assim, foi uma construção, foi um crescimento natural que culminou com 2009. Eu acho que o desfile de 2009 da Jacutuquara, assim, que eu percebi? 2007 foi aquela mudança, né, de trazer Parintins, de carros com movimento, então teve um impacto ali da inovação, do diferente. Na verdade, 2009 ele é o ápice. Primeiro porque é um enredo capixaba que mexe com a gente, né? A escola estava no auge do seu luxo, no auge da sua criatividade. Mais madura também. Mais madura também nos desfiles. Então, assim, acho que ali foi o ápice em função disso, né? A escola chegou onde ela quis chegar durante todo esse ano de trabalho. Foi uma escala crescente. E não tem como. Eu acho que quem é Jacutuquara, apesar de gostar de todos os desfiles, 2009 tem sempre um quê especial. Lá em 2007, quando a escola resolve inovar, que você acabou de mencionar, trazer Parintins, esculturas que tinham movimento, né? Ainda era uma novidade que o Carnaval de Vitória. Partiu de quem essa decisão de ir a Parintins buscar ou ir ao Rio? Não sei se eles eram de lá mesmo, mas como que chegou essa decisão? Olha, a gente precisa virar a chave aqui no Jacutuquara e inovar. Então, na verdade, a escola veio de um desfile. A Jacutuquara ela foi precursora em várias coisas, né? Na verdade, assim, em 2004, depois do problema de 2003, né, da quebra dos carros, a escola meio que reuniu todo mundo e falou assim, bom, não dá mais para a gente ter carros nesse estilo, né? Eles quebravam fácil e isso refletiu na avenida. Então, a primeira grande mudança que a escola fez foi investir em alegorias maiores. Então, em 2004, a escola fez um investimento grande em chassis maiores, em esculturas do Rio. Então, na verdade, 4 e 5, a Jacutuquara não produziu esculturas aqui. Nós compramos esculturas do Rio e reformulamos. Quando chegou de 2006 para 2007, a escola já estava num ápice e falou assim, bom, se a gente quer continuar ganhando, a gente precisa dar um passo a mais. Não dá mais para comprar a escultura do Rio, não dá mais para ficar... A gente tem que fazer nosso material aqui, a gente tem que pensar algo novo. A gente já via alegorias com movimento no Rio há muito tempo. E aí a ideia surgiu da diretoria e do presidente Rogério Sarmento. Na verdade, o Rogério sempre foi um presidente muito inovador. Ele nunca está satisfeito com o que está no momento. Ele quer sempre algo mais.
Eu acho que muito desse crescimento se deve também à ousadia do Rogério, entendeu? Ele que bateu lá na diretoria e falou assim, não, vamos trazer um carnavalesco de fora, vamos trazer uma galera de Parintins, e era de fora mesmo, assim, a gente foi no Rio, conversamos na época com o Chiquinho, que era do Babado, conversamos com pessoas do Rio de Janeiro para indicar um nome que também a gente não conhecia ninguém. Assim. Conhecia os grandes carnavalescos do Rio, mas não tinha um nome assim que pudesse vir para Vitória. Então eles indicaram Orlando, alguns conhecidos do Rogério indicaram Orlando, e aí o Rogério conversou com Orlando e gostou e a gente contratou. Então a gente trouxe um carnavalesco do Rio e trouxemos uma equipe de Parintins para fazer todas as esculturas, fazer todas as alegorias e com movimento, coisa que as escolas de Vitória não faziam. E a Jucutuquara foi muito criticada naquele ano. Se você pegar as matérias da época, todo mundo falava mal, tipo assim, pô, a Jucutuquara tá desprezando a mão de obra capixaba, investindo seu dinheiro todo em mão de obra, vamos dizer, estrangeira, né? Mas com o tempo as pessoas perceberam que, na verdade, não era isso. Na verdade, a gente estava querendo evoluir para que futuramente a mão de obra capixaba também aprendesse a fazer o que o pessoal do Rio e de Parintins fazia. Tanto que, aos poucos, hoje a gente já consegue profissionais que fazem escola de samba que não são de Parintins, mas que conhecem toda a técnica que é tipo de lá. Então, foi um investimento para o futuro, de inovação naquele ano, mas para a melhoria do futuro do carnaval. Naquela época, a Jucutuquara, era uma escola com muito dinheiro. Não saía da mídia, não saía dos principais portais de notícia. Porque você mencionou agora há pouco, que os ensaios viviam explodindo de gente, a portaria ter que fechar e não caber realmente a quantidade de pessoas, e o outro pela boa administração. Mas com o tempo isso foi caindo. O que você acha que foi o principal problema para esse período que a Jucutuquara viveu, que não foi tão bom quanto aquela década? Então, eu acho que é uma sequência de fatores, assim. Primeiro, com certeza, a gestão, né? Não tenho dúvidas que a gestão é uma coisa que influencia muito, porque eu assisti a entrevista do Patrick, da Mug, né? E ele falou dessa questão da gestão continuada, que a Mug tem, que isso favorece, né? Na Jucutuquara, a gente não tem isso. Lá tem eleição a cada 2 anos. E troca presidente de 2 anos, ou no máximo em 4, se o presidente for reeleito. Então, isso, por um lado, é bom, porque a democracia sempre é bom, né? Você renovar é sempre bom, mas, ao mesmo tempo, em relação à gestão de escola de samba, isso pode ser um tiro no escuro. Você pode ter um gestor muito bom saindo e um gestor não tão bom entrando. Então, acho que um dos fatores foi esse, né? Nós saímos de uma gestão do Rogério, que tinha muita experiência e que cresceu com a Jucutuquara, para outras gestões que talvez não tivessem tanta experiência e acabaram botando os pés pelas mãos em algumas coisas. Mas não é só isso, eu acho que também teve um fator, a questão financeira, né? Na época que a Jucutuquara bombava, se você pensar, a Vitória era uma capital que não tinha muitas opções. Não se tinha tanta roda de pagode igual tem hoje, não se tinha tanta roda de samba, não se tinha tantas escolas de samba também funcionando. Então, hoje a concorrência é muito grande. A Jucutuquara faz um ensaio de domingo, aí tem mais 3 ou 4 ensaios de domingo, aí tem mais um bar que faz show no domingo, aí tem uma roda de samba ali em outro lugar, e uma outra roda de samba. Então, são tantas opções que o público meio que pulverizou. Então, na verdade, foi uma junção de coisas. Foi a pulverização do público, que hoje já não lota tantas quadras e não dá uma bilheteria tão grande, e também gestões que não souberam levar a grandiosidade que era a Jucutuquara, porque, na verdade, a Jucutuquara cresceu tanto que um gestor que não tem experiência, ele não sabe como conduzir. Então, isso também contribuiu. Então, acho que são diversos fatores. Mas eu acho que uma gestão continuada, um bom gestor ficando mais tempo favorece a escola. E isso não aconteceu na Jucutuquara, que teve trocas de presidentes, vários, né, nesses últimos anos, e que acabou atrapalhando um pouco a escola. Esse exemplo que você usou é muito, muito importante, né? Porque eu falo isso pela minha própria escola, que é Novo Império, a gente compete com muita gente no domingo. Vocês escolhem o sábado, que também compete com mais gente ainda, né? Aqui na região a gente tem Gordinho, Fazendinha. Aí no sábado vocês pegam os grandes shows que vêm quando vem para Vitória. Então a concorrência é muito grande. Manter o sambista fiel mesmo para ir para o ensaio de escola de samba tem que suar. E também, assim, com a galera com muita opção,
às vezes eles falam assim, poxa, mas para que eu vou para a escola de samba agora? Deixa eu ir só em janeiro, e agora eu vou curtir outras coisas. Então o que a gente percebeu é que os ensaios que enchiam a partir de outubro passaram a encher a partir de novembro, depois a partir de dezembro, depois de janeiro, e agora só lota mesmo 3 semanas antes do carnaval. Praticamente no último carnaval, que foi 2020, a Jucutuquara só tem ensaios lotados nos 2 ou 3 últimos ensaios antes do desfile. Então, assim, está cada vez mais o público pulverizado, né? As verbas públicas também demoram muito a sair, então isso também atrapalha um pouco o gerenciamento do carnaval. E sem dinheiro, você precisa de um bom gestor. Uma coisa vai puxando a outra. Então, se você tem um bom gestor, ainda consegue driblar essa questão da falta de dinheiro. Agora, quando você não tem um bom gestor, aí a coisa desanda. Então, às vezes, a grande dificuldade em gerir, e acho que não só a Jucutuquara, mas todas as escolas, é que você precisa ter uma diretoria e um presidente que consigam lidar com isso. Não temos muito público, o público chega muito no final, e a verba pública ela é importante, ela sai, mas ela sai também muito próximo do desfile. Então, eu tenho que gerir tudo isso. Se ele consegue fazer uma gestão sabendo dessas circunstâncias, a coisa flui. Se ele não consegue gerir isso, desanda. O presidente Alessandro do Novo Império esteve aqui na última semana também, ele falou que ele não faz tanta questão de que a verba aumente, mas que ela tenha uma entrada lá atrás, uma entrada no meio do processo de carnaval, e essa que entra a última verba, que é a primeira, né? Hoje é a primeira, mas que ela fosse a última verba para ser aquela... Eu acho que esse é o sonho de todo presidente de escola de samba, né? Acho que o dia que isso acontecer, nosso carnaval vai crescer muito, porque hoje a grande dificuldade é isso. Os presidentes sabem que a verba existe e ela vem, isso aí é certo, né? Porque o carnaval já está estruturado, mas em função de N coisas, né, que não convém aqui ao assunto, essa verba sai muito próximo do carnaval. Então isso realmente atrapalha. Se realmente essa verba saísse lá no começo, outra parte no meio e outra no fim, com certeza facilitaria muito para as escolas de samba. Engrandeceria ainda mais o nosso carnaval. Mas eu acho que é um processo. Eu acho que assim, o Neto esteve aqui também, né, conversando com vocês. O Neto é um gestor que tem uma cabeça bem aberta, um cara novo. E eu acho que ele tem um bom trânsito, né, com a prefeitura, que hoje é o principal patrocinador do carnaval. Então, talvez, eu acredito muito que essa gestão dele vai conseguir aos poucos ir conversando com o poder público, mostrando que dessa importância, que as escolas precisam que a verba saia mais cedo. Porque, na verdade, as escolas hoje, essa história de voluntariado, isso é para inglês ver. Na verdade, assim, quem está dentro das escolas de samba sabe. Você tem 100% de voluntariado e 90% de funcionários que trabalham porque recebem salário. Então, se você não tem como pagar esse salário, as pessoas não trabalham. Então, assim, a escola precisa ter um dinheiro justamente para pagar os seus funcionários, senão a coisa não flui. O tetra da Jucutuquara, eu acho que transformou a escola... Eu falo isso como admirador do que foi a Jucutuquara naquela época, mas também como torcedor de outra agremiação. Transformou vocês em pessoas, como eu posso dizer, que olhavam as outras agremiações de uma forma diferente. Mas eu acho que isso incentivou ainda mais a competição de desfile de escola de samba aqui. O tetra foi muito bom para vocês, mas também para o carnaval. Porque as pessoas começaram a olhar os desfiles, as co-irmãs, né? Passaram a olhar os desfiles de uma coisa que estava se modernizando, que estava mudando a cada ano. E vocês foram responsáveis por causa disso. Então, como é hoje, nenhuma escola está bem financeiramente. Como é hoje tentar resgatar um pouquinho daquela Jucutuquara que foi lá atrás, aquela escola luxuosa, imensa na avenida, mas com o pé no chão financeiro que tem que ser hoje? Esse é o grande desafio, né? Que eu acho que não só da Jucutuquara, mas de todas as escolas, né? Se você pegar o histórico do Carnaval Capixaba, você percebe que as escolas elas têm fases, né? A própria Pega no Samba, né? Na época da Amigas da Gurijica, teve aquele auge que todo mundo queria desfilar na Amigas da Gurijica. Depois, a própria Novo Império teve o tricampeonato, que foi um tempo áureo do Novo Império. 7,89. Né? A Piedade também já foi mega campeã. Então, acho que vai passando por ciclos. E a Jucutuquara teve o seu ciclo e não conseguiu manter por todos aqueles problemas que a gente falou de gestão, de questão financeira. Né? A MUG e a Boa Vista estão agora no auge, né? E as outras escolas tentando abocanhar esse título delas, né?
Mas eu acredito que o tetracampeonato de Jocutiquara serviu justamente para atiçar as outras escolas, né? Se você olhar bem assim, os desfiles de uns anos atrás, a Boa Vista era uma escola super pequena, que de repente deu um boom e cresceu monstruosamente, né? E virou essa mega campeã que é hoje, né? A própria Novo Império passou por uma fase muito ruim e agora vem crescendo, vem fazendo grandes desfiles, né? Quase foi campeã no Ano das Mulheres, com um desfile belíssimo. Então, assim, eu acho que todas as escolas meio que se sentiram sentidas. Poxa, se a Jocutiquara conseguiu ter um tetra, por que eu não consigo, né? Por que eu não posso? Eu acho que foi bom por isso. Eu acho que o carnaval cresceu de forma geral. Nessa época áurea da Jocutiquara, praticamente era uma briga Jocutiquara e Mugue, ficava muito ali entre as duas. Hoje em dia, as outras escolas estão sempre ali beliscando, né? Uma hora Novo Império é vice, outra hora Jocutiquara é vice, né? Outra hora Piedade chega perto, então as escolas estão aos poucos crescendo e eu acho que o Carnaval Capixaba ele só vai ser forte quando todas as 7 escolas forem fortes. Eu acho que não adianta ficar um carnaval de 2, 3 escolas, né? Hoje, quem acompanha Carnaval de Rio e São Paulo, você vê as escolas do Grupo Especial do Rio, você não sabe quem vai ganhar ali. Tem 2, 3, 4, 5, 6 escolas que estão no mesmo nível. Uhum. Então, acho que o Carnaval Capixaba, ele cresceu muito a partir do tetra da Jocutiquara, mas ele tem muito mais para crescer ainda, porque quando todas as escolas estiverem no mesmo nível, aí sim o Carnaval vai estar grande. Então, acho que o grande objetivo hoje dos presidentes, de quem pensa a gestão das escolas, é tornar todas as 7 escolas do especial grandes e para elas poderem competir frente a frente. E quanto à história da Jocutiquara ter salto alto e tal, isso eu acho uma grande injustiça das pessoas que não conhecem a escola. Porque sabia que quando eu fui para Jocutiquara, as pessoas falavam isso comigo, você vai para Jocutiquara, quando eu entrei lá em 2004. Uhum. Aquela escola, o pessoal tudo metido, o pessoal tudo isso. Assim, eu não tive essa impressão do Jocutiquara. Eu era um estrangeiro chegando na escola, eu fui muito bem recebido por todos. Nem capixaba. Então, nem capixaba eu era. Então, assim, todo mundo me falava tanta coisa da Jocutiquara que lá dentro eu não visualizava isso. Então, assim, às vezes eu penso que é um pouco mais de folclore do que de fato lá dentro. Ou então são pessoas que são torcidas, porque torcida é torcida, né? Uhum. Igual a torcida do Flamengo é com o time dele, então acho que a torcida do Jocutiquara tem um pouco disso. Mas as pessoas que fazem a gestão da escola são super tranquilas e recebem todo mundo de braços abertos. Então venham para Jocutiquara. Agora sim, assim como tiveram os momentos de ouro, também a gente teve o declínio da Jocutiquara, que aí passa pela perda do barracão com a tenda, né? Com a cobertura. Passa pela mudança do intérprete, aí vocês têm algumas mudanças no carnavalesco também, tentam apostar novamente no Orlando, mas veem que tem uma opção capixaba. Você acha que tá faltando, que a hora que a Jocutiquara realmente se reconstruir com os seus, ela volta a ser uma potência para resgatar tudo que aconteceu? Falei, é um processo complexo na Jocutiquara, porque assim, a escola ela tem uma mudança de gestão a cada 2 anos, né? Então, isso às vezes atrapalha muito, porque a escola vem de um trabalho, aí a escola cresce, daqui a pouco troca o presidente, aí a escola dá errado. Aí depois tem que começar todo um trabalho de novo, aí cresce, daqui a pouco dá errado. Então, assim, é difícil, assim, internamente na escola, a gente tem trabalhado muito isso, de tentar agregar cada vez mais os grupos políticos da escola, e para que a gente tenha uma presidência mais contínua, ou pelo menos de pessoas que tenham mais ou menos o mesmo pensamento, para que o trabalho ele seja um trabalho contínuo. Não dá para você fazer 2 anos e cortar ali, fazer 2 anos e cortar ali. Então, se você pegar a história da Jocutiquara, ela sai, né, de um tetracampeonato. O desfile de 2010, apesar de não ter ficado uma boa classificação, mas é um desfile muito bonito ainda visualmente. O desfile de 2011 já tem uma outra gestão, então ele já começa ali a ter problemas de gestão a partir de 2011. 2012 a coisa desanda, né? Porque aí tem o anúncio de que a escola não vai desfilar, e tem todo aquele processo de resgate da escola. Acho que esse foi o pior momento da Jocutiquara. 2012 foi o pior momento, porque, na verdade, assim, a gestão que assumiu a escola assumiu na melhor das boas intenções, mas acho que não tinha ideia do que era gerir, né, uma escola tão grande quanto aquela. E aí não soube lidar com aquilo, e aí não soube organizar a questão também da perda financeira, porque naquele de 11 para 12 também os ensaios já começaram a minguar, já não estava dando mais tanta gente. Então, essa questão financeira foi fundamental, né, de gestão para que a coisa desandasse
e acabou que o presidente anunciou que a escola não iria desfilar, e depois a escola teve que o conselho se reunir, resgatar. Então, acho que essa fase de 11 para 12 foi o pior momento da escola. E, assim, e até hoje a gente sofre por isso, porque, assim, é aquela coisa, né? A notícia ruim espalha muito rápido. Uhum. E a notícia boa demora a se espalhar. Tem gente que até hoje acha que a Jucutuquara não desfilou em 2012. Uhum. Porque tem na cabeça o anúncio do não desfilar em 2012, mas não Realmente acompanhou acontece. depois o processo que a escola se reorganizou e fez o desfile. Então, assim, a marca ficou muito negativa. A gente demorou para tirar esse estigma de que a escola estava capengando, de que a escola não ia desfilar. Então, 12, 13, a gente começou a fazer isso, né? Aí mudou a gestão, trouxemos novamente o Suri, que era o carnavalesco local, e que já conhecia as mazelas da escola, já conhecia todo o processo. A gente começou um resgate em 2013. Em 2014, a escola melhorou bastante o desfile, né? O desfile ao Bahia, eu já acho que plasticamente é um desfile muito bom. Ainda não conseguiu uma classificação boa, mas já foi um desfile muito bom. E aí culmina com 15 e 16, com 2 vice-campeonatos, né, na era do Oswaldo, né, que também era um carnavalesco local, e que mudou a cara da escola. Então, assim, aí ali foi uma junção de uma boa gestão com um carnavalesco também inovador, que tinha boas ideias. E aí quando chega, infelizmente o Ditão falece, tem toda uma mudança de diretoria também. Então, sempre os ciclos da Jucutuquara, tanto os ciclos de alta quanto os ciclos de baixa, tá sempre ligados à troca de gestão. Então, assim, esse é o grande nó da escola, né? Como lidar com essas trocas de gestão a cada 2 anos. Vamos aproveitar que a gente está em gestão. Tem uma pergunta do Instagram que eu acho que é muito bacana da gente entrar na discussão dela aqui. É lógico que a gestão ser de 2 em 2 anos atrapalha muito. Mas o fato da eleição ela ser fechada apenas para conselheiros, você acha que gera algum problema para a Jucutuquara ou é o melhor modelo? Então, é um processo complexo, porque assim, eu acho que não é o melhor modelo. Eu acho que assim, você ter a opção de ter mais pessoas concorrendo àquela presidência poderia ser uma gestão melhor, mas no momento que isso foi criado, eu acho que eles pensaram um pouco de proteger um pouco a escola aqui, justamente para evitar o que acabou acontecendo, né? Uhum. De alguém de fora, que não tem ligação nenhuma com a escola, vir e se tornar presidente e acabar fazendo uma gestão ruim. Então, esse medo de que isso acontecesse fez o conselho se fechar. Uhum. Só que, na verdade, isso está acontecendo mesmo dentro do conselho fechado, né? Ali dentro do conselho você tem bons gestores, você tem maus gestores. Assim como em então, qualquer em lugar. qualquer outro lugar. Então, assim, o que eu percebo é que o problema não está se o conselho é fechado ou se o conselho é aberto. Eu acho que o problema é pensar a escola para bons gestores, ou seja, não interessa se ele é de dentro ou de fora do conselho. Quando se lança uma candidatura à presidência, você tem que pensar o que é melhor para a escola, qual presidente será melhor para a escola. E a escola já está repensando isso, né? A presidente Regina Lima, que é a presidente do conselho, já tem uma proposta de ampliar essa questão do conselho, de abrir para novos membros. Então a escola vem repensando isso. Então hoje esse modelo não é ideal, mas também não dá para mudar de uma forma abrupta, né? Tem todo um regimento, tem todo um processo. É estatuto, então, né? tem todo um estatuto. Então, aos poucos, a própria diretoria e o próprio conselho estão repensando isso, estão analisando. Então, essa não é uma possibilidade que não vai acontecer. Então, já se discute isso na Jucutuquara, de ter essa abertura. A gente recebeu 2 pessoas perguntaram a respeito disso. Mas, assim, mas o que eu vejo em relação a isso, assim, para mim, tanto faz ser fechado ou ser aberto, não interessa. Sendo aberto ou ser fechado, o que é importante é quem é que vai gerir isso. Né? Se é fechado, tem que ser um conselheiro que tenha competência para isso. Se é aberto, tem que ser alguém de fora que tenha competência para isso. Então, na verdade, acho que o mais importante numa eleição, como uma eleição qualquer para vereador, deputado, é você sempre olhar quem é aquele candidato e se aquela pessoa tem condições de gerir uma escola de samba. Que não é fácil. Gerir uma escola de samba não é gerir uma empresa. É muito mais fácil gerir uma empresa do que uma escola de samba. Porque ali é muita demanda e é demanda de gente, né? Você lida com vaidades, você lida com criança, com jovem, com adulto, com pessoas de todas as idades. Então é muito complexo a escola de samba. Uhum. Né? E você lida com todo esse processo de verba que não sai, né? De ensaio que não enche, de ter que fazer eventos, um monte de coisa. Então eu acho que o mais importante é quem é esse gestor que está assumindo. Né? Mas eu acho que tem muito mais chance de você achar um bom gestor num leque muito maior de pessoas do que num grupo fechado de 50 pessoas. Uhum. Então, assim, eu acho que a Jucutuquara tende, aos poucos, a abrir realmente o seu conselho para que outras pessoas
possam entrar. Mas isso é um processo que é um pouco demorado, porque tem toda essa parte burocrática para se resolver. Mas já está sendo pensado há bastante tempo pela presidente e por alguns conselheiros. Bacana. Antes da gente chegar agora nesse carnaval de 2022, que não chega nunca... Chega Natal e não chega Carnaval, né? Chega Carnaval. Foi difícil para todas as escolas se manterem nesse período Covid. Muitas escolas perderam bastante gente. A Novo Império foi uma que perdeu muita gente. Patrick também falou que a MUG perdeu bastante desfilante. E diante da diretoria também. O que a Jucutuquara conseguiu fazer nesse momento para se manter e manter os seus também bem, entre muitas aspas? Então, a Jucutuquara teve muita perda. Teve uma época que eu não conseguia nem entrar no Jucutuquara, no Instagram da escola, que toda hora tinha uma nota de pesar. Toda semana tinha uma nota, um post diferente. Então, assim, foi um período muito difícil, acho que para todas as escolas, né? A gente perdeu muita gente da velha guarda, perdeu muita gente da comunidade, né? Então, assim, perdemos pessoas importantes na pandemia, como todas as escolas tiveram. E nesse período que a escola estava parada, a gente fez campanhas internas, né, de arrecadação de cesta básica para doar para o pessoal da comunidade, que realmente passou por um período bem difícil, porque as pessoas não entendem que quando o carnaval para, não para a sua festa, né? Para toda a movimentação financeira e pessoas que viviam do carnaval. A gente tem pessoas que vivem exclusivamente do carnaval, pessoas que costuram para o carnaval, que trabalham nos barracões, e esse pessoal ficou todo desempregado, né, que a escola não ia desfilar, não ia ter dinheiro, não ia ter carnaval. Então, assim, a gente pensou campanhas de ajuda mesmo para essas pessoas e continuamos nossos trabalhos internos, né, de pensar a escola, reuniões de diretoria. Então, a escola não parou na pandemia, a gente parou de fazer eventos, parou de fazer ensaios, mas a gente continuou trabalhando internamente, né, para pensar esse carnaval dos 50 anos, porque o grande objetivo era fazer esse carnaval de 50 anos. Ele está sendo pensado desde, na verdade, de 2021, né, quando acabou 2020, já começou a se pensar o carnaval dos 50 anos. E a pandemia foi adiando, né? E agora, finalmente, em abril, a gente vai ter esse momento de comemorar finalmente os 50 anos da escola. Não é como a gente queria, né? A gente queria comemorar os 50 anos sem a pandemia, mas não teve. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Chegando agora no Carnaval dos 50 anos, como que tá a preparação? Explica um pouquinho como é que vai ser o enredo pra gente, dá aquele apanhado geral. Então, na verdade, quando a gente conversou com o Wanderson e com o Jorge, nossos carnavalescos, né, ao final de 2020, a ideia era fazer, né, uma sequência de histórias 2021 e 2022. Então, 2021 a gente contaria a história do bairro, 2022 a gente contaria a história da escola com 50 anos. Então, a nossa ideia era terminar o enredo de 2021 na criação do bloco e começar o enredo de 22 do bloco para frente. Eram dois enredos, né? Então, a ideia era ser 2 enredos. Mas aí, com a pandemia e não deu para fazer o enredo de 21, aí que ficou naquele dilema. Vamos esquecer a história do bairro e focar só na escola, ou não, vamos tentar fazer uma junção. E a gente discutindo na diretoria com os carnavalescos, a gente pensou que a melhor opção seria uma junção. Porque, na verdade, a história da escola é muito ligada ao bairro, né? A história do bairro também está muito ligada à escola. É uma coisa que se mistura ali, não só pelo nome, né? As duas terem se chamarem Jucutuquara, mas muita coisa ali se entrelaça. Então, aí, numa conversa, a gente decidiu, eu queria fazer o enredo dos 50 anos, mas com essa junção, contando um pouco da história do bairro, a fundação da escola e a história da escola. Então a gente fez uma síntese de tudo, justamente porque essa escola se entrelaça. Então, o nosso enredo 2022, ele começa na fundação do bairro mesmo, falando daquela Jucutuquara da época ainda que era uma fazenda ali de pecuária, falando da Pedra dos Olhos, dos índios que viviam naquela região. Então, a gente vai contar toda a trajetória do bairro, de como é que esse bairro vira uma fazenda, essa fazenda vira um bairro, né? A partir dali surge uma indústria, né? A fábrica, né? Que é a fábrica de tecidos, que é muito importante ali. Como é que o bairro se desenvolveu, a questão do bonde que levava... Que o bairro de Jucutuquara, ele era meio que afastado do centro, né? Então, assim, o bonde fazia essa ligação das pessoas do bairro com o centro. E aí vamos contar todo o surgimento da escola técnica, dos bares e de toda aquela vida boêmia que surgiu em Jucutuquara. E a partir dessa vida boêmia surge, né, o Bloco Unido de Jucutuquara, em 72. E a partir do bloco surge a escola e a escola se torna uma tetracampeã com vários títulos. Heptacampeã, né, com 7 títulos. Aí, Armando, esse enredo ele acaba mexendo muito com o ego do componente, mexendo muito com o brio, né, com a emoção, não só do torcedor, mas quando se une ao bairro, mexe com muita gente no local.
Isso, na verdade, a ideia desses 50 anos é justamente fazer um resgate da escola, né? Voltando àquela pergunta que você fez lá atrás, né? O que a escola está fazendo para poder resgatar aquele público, aquela torcida. Eu acho que esse enredo dos 50 anos cumpre um pouco disso. A gente está mexendo mesmo com o brilho das pessoas, né? A galera, muita gente vai vir desfilar na Jucutuquara esse ano porque torcia para o Rio Branco, que era ali na Jucutuquara, porque estudou no IFES, porque frequentava ali os bares, o Copa 70, o Ceará. Então, assim, a gente está mexendo com essa história justamente para resgatar essas pessoas que às vezes gostam do bairro ou já moraram no bairro ou têm alguma ligação com o bairro, mas que estavam afastadas da escola. E para o próprio torcedor da escola também mexe um pouco com o brilho falar dos seus títulos, né? Quem não gosta de relembrar os bons momentos. Então, você pegar um enredo que vai relembrar dos grandes carnavais da escola, dos grandes títulos, e comemorar 50 anos de história, mexe com o folião da escola. Então, acho que vai ser um resgate desses dois lados, do folião que estava um pouco afastado da escola, e também daquelas pessoas que têm alguma ligação com o bairro, mas que não tinham com a escola de samba, e que agora estão tendo essa ligação em função dessa história que está sendo contada, que une, né, a história do bairro com a história da Jucutuquara. E tem muita gente que nunca desfilou na Jucutuquara, mas que é ali do bairro e que está muito emocionado em ver a história do bairro sendo contada e está começando a frequentar a escola a partir de agora em função disso. Então a nossa expectativa é que a escola venha grande, forte e justamente com muita emoção, mexer com o brilho do torcedor do Jucutuquara mesmo, né? O nosso próprio refrão, né, fala muito disso, né? De levantar o ego do torcedor do Jucutuquara, né? Quando fala que você sabe quem eu sou, né? Eu sou a Jucutuquara. Então, assim, eu tô pronta para entrar na avenida e você sabe quem eu sou. Eu sou a Jucutuquara, aquela escola forte, aquela escola poderosa, que já foi tetracampeã, e vamos voltar a ser, né? O que todo mundo quer, que a escola volte a ser grande novamente. Para o Carnaval de 2020, vocês fazem uma aposta muito ousada, eu diria. Vocês vão no grupo de acesso do Carnaval e contratam os dois carnavalescos que davam um show naquele grupo. Eles realmente mereciam uma contratação de grupo especial. Mas a Jucutuquara é uma escola, é uma grande potência do Carnaval, então é uma responsabilidade para eles ainda maior. Sim. Vai lá, pode. Então, na verdade, assim, o que eu falo, a Jucutuquara gosta sempre de inovar muito e de testar coisas novas, né? Então, quando a gente trouxe Orlando do Rio, muita gente falou que não ia dar certo, Carnavalesco do Rio, que vitória. Quando a gente trouxe o Algles, que é o rapaz de Parintins que veio a primeira vez à escola, ficou com a gente no tetracampeonato, também, esse pessoal lá do Amazonas vai fazer o que aqui, não sabe nada de carnaval, Parintins é diferente de carnaval. Então, a escola, apesar de sempre receber muitas críticas, a escola gosta de apostar no novo. Então, a gente inovou lá atrás, e aí, quando surgiu a oportunidade, a Jucutuquara precisa de um gás novo, né? Quando terminou o desfile de 2020, a gente precisa de 2019, aliás, né? Uhum. A gente precisa de um gás novo, precisa de renovar. Assistindo o grupo de acesso, quando eu vi o desfile da Chegou Que Faltava, que era o desfile que eles fizeram, né, o ano anterior, nós nos reunimos lá com o presidente e falamos assim, esse é o nome, esses são os caras, vamos apostar neles, porque a gente viu ali que são dois talentos, né, muito jovens e que vão trazer esse frescor para a escola, que só precisava de cabeças jovens para pensar o carnaval, e talentosos que tem tudo para crescer, né? E aí, nada melhor do que crescer numa escola que também está com essa ânsia de voltar a ser campeã. Então, assim, eles com certeza querem ser campeões, porque não foram ainda, e estão numa escola que também quer ser campeã. Então, acho que juntou ali o útil ao agradável e são dois meninos super talentosos e a escola aposta muito neles e tem dado resultado. O desfile de 2020 foi um desfile belíssimo e podem esperar que 2022 vai ser melhor ainda. Agora, Armando, esse ano a Jucutuquara optou por ir ao Rio contratar o seu intérprete. Ela tentou algumas opções aqui em Vitória, mas acabou que veio a pandemia, deu aquele sacode e optaram pelo intérprete do Rio. Isso dá uma diferença nos ensaios, porque ele não está aqui sempre? E como a Jucutuquara lida com isso, com a sua equipe de carro de som ali? Então, na verdade, inicialmente nossa ideia não era trazer ninguém de fora, né? A gente estava buscando um intérprete daqui. Só que, muito em função da pandemia, daquele negócio de saber se vai ter o desfile e se não vai, a Jucutuquara, na verdade, demorou muito a pensar um nome. Então, assim, toda vez que a gente pensava um nome, vão sondar fulano, fulano foi contratado por tal escola. Porque a própria pandemia deu um sacode em muitas escolas. Assim, né? Teve um troca-troca, né? O Thiago saiu da MUG, né? Então teve umas mudanças, né? O Danilo, acho que saiu da Piedade, né? Na época, trocou. Então foi um troca-troca de intérprete que deixou todo mundo meio zonzo mesmo, assim. Aí vão em um, vão em outro, conversa aqui, conversa ali. No Frigir dos Ovos, assim, todos os nomes que a escola pensou já estavam em outras escolas.
E aí a gente falou assim, vai ser um pouco ruim agora chegar no cara e falar assim, pô, sai daí, vem pra cá, sabe assim? Acho que até antiético, né, com a co-irmã. Então aí a gente pensou, o que nós vamos fazer? E aí nós estruturamos nosso grupo musical e falamos assim, vamos ensaiar com o grupo musical, né, até a gente pensar no nome. Aí foi cogitado N pessoas, e aí surgiu o nome do Igor. Não só porque a gente já conhecia o Igor de vir aqui em Vitória para fazer eventos, né? Eu vou muito a São Paulo, no ensaio da Mocidade, então já conhecia o Igor da Mocidade. E ele tinha já gravado os sambas do Jacutuquara em alguns anos, né? O Igor sempre nos concursos, ele grava alguns sambas do Jacutuquara. Então nós já conhecíamos a voz dele em alguns sambas do Jacutuquara. E o samba também de 22, que foi o samba campeão, estava na voz dele, né? E aí surgiu o nome do Igor. A gente assim, não sabia se ele ia aceitar, se podia, se o contrato dele com a Mocidade era de exclusividade ou não. A gente não sabia de nada. Bem, surgiu o nome do Igor e falou assim, vamos arriscar alguém de fora para ver qual que é, já que a escola tá sempre inovando, né? Inovamos com os carnavalescos, inovamos com o N coisa. Vamos trazer um intérprete de fora e ver qual que é. No começo a gente ficou um pouco receoso em função disso, né? Quer dizer, a gente sabia que era um cara que não ia estar aqui o tempo todo. Mas aí também a gente confiou muito na nossa equipe musical, né? A gente trouxe o Robert, né? Que é um cara que é super competente nessa área musical e que é muito amigo. É isso aí, né? O Robert Melodia, que tem uma ligação com o Igor, ele é muito amigo do Igor, então assim, ele já tinha uma ligação, então assim, o Robert conhece muito bem o Igor, o jeito de cantar dele, né? Então, assim, a gente reforçou muito o nosso grupo musical, confiamos no grupo o grupo vai dar conta mesmo o Igor não estando aqui. O Igor só vai estar aqui 2, 3 ensaios, ensaio técnico e desfile, né? Vocês vão dar conta? Então, assim, foi uma conversa muito franca com o Robert, que era o diretor musical, com o grupo musical e com a diretoria. E aí a gente resolveu apostar, né? Também para tentar dar um gás nos ensaios da escola. Quem sabe trazendo um cara que é conhecido no mundo do samba, né? Ser de fora, ver se a gente consegue atrair um público diferenciado para os ensaios. Foi uma aposta nisso, em elevar o nível do nosso carro de som, com um intérprete que já tem uma experiência muito grande de Rio e São Paulo, e também de atrair público para o nosso ensaio. E foi uma aposta certeira, assim. Na verdade, assim, o Igor teve uma identificação muito boa com a escola, os ensaios que ele teve presente, assim, né? O Fulião da Jacutuquara se identificou muito com ele, gostou muito do jeito dele. Ele não é aquele intérprete travado, não, ele é um showman. Ele é um showman, né? Ele desce, ele brinca, ele canta junto. Então, isso que acho que a escola estava sentindo falta, de um intérprete que fosse meio showman, entendeu? Então, a vinda dele meio que casou. E a ausência dele nos ensaios do dia a dia, o que nos tranquiliza muito é justamente essa gestão que o Robert vem fazendo com o grupo musical. Apesar do Igor estar distante, o trabalho vai ser bem feito. Agora, as escolas de Vitória elas sofrem muito com a ausência do barracão coberto, né? A Jacutuquara sofre um pouco menos porque tem o seu barracão, onde ela pode depositar os carros alegóricos após o desfile. Mas é difícil fazer carnaval sem ter um barracão que não possa abrigar de chuva, de vento, de sol. Eu acho que esse é um outro grande problema do Carnaval Capixaba, né? Como o Alessandro falou, se a verba saísse antes ajudaria, né, as escolas terem um espaço para guardar suas alegorias. Só para deixar bem claro, o Neto falou que é um projeto dele, mas eu acho que é importante a gente ouvir a Jacutuquara hoje, como ela está se sentindo. Eu até escutei o podcast do Neto, assim, falei, graças a Deus que ele está pensando nisso, porque assim, faz muita falta, porque assim, por exemplo, dá para se aproveitar, nem todo mundo conhece como é que funciona um barracão de escola de samba, mas as alegorias, tudo se reaproveita, né? Se reaproveita o ferro, se reaproveita o isopor, se reaproveita tudo. Então, só que nesse trajeto, a alegoria fica lá no final do sambão, né? 1, 2, 3 dias até essa alegoria voltar para o barracão, a Jacutuquara ainda sofre um pouco menos, que a gente consegue voltar logo, porque nós temos um barracão, não é coberto, mas pelo menos tem um espaço para guardar. Mas tem escola que não tem. Isso ficar 2 ou 3 dias ali, simplesmente as alegorias elas são assaltadas. Na verdade, é feita uma limpa, né? Então, as escolas perdem muito dinheiro. É escultura que some, é ferro que some. Então, assim, realmente você não ter um local para guardar sua alegoria imediatamente, isso financeiramente para a escola é um baque. Então, assim, hoje a escola reclama assim, a verba tinha que sair antes. Mas, às vezes, se tivesse um lugar para guardar as alegorias, talvez essa verba nem fizesse tanta falta
não sair tão antes assim, porque a gente poderia começar os trabalhos reaproveitando aquilo que já tem. Só que quando você leva seu carro de volta para o barracão, ele está só no ferro, porque já foi roubado tudo que tinha lá. Então aí não tem jeito, você precisa do dinheiro para fazer tudo de novo. Então o que eu vejo no Carnaval Capixaba é que as escolas fazem tudo de novo, se reaproveita muito pouco, justamente por não ter um lugar para se guardar essas alegorias. Então eu acho que o Neto está dando um tiro certeiro se realmente ele está com esse projeto e a coisa fluir, realmente acontecer, vai melhorar muito para o carnaval. Que eu acho que as escolas vão poder reaproveitar muito mais seus materiais e começar a trabalhar mais cedo. Você tem um barracão para guardar sua alegoria, não precisa começar a trabalhar em outubro, novembro. Você pode ir fazendo um trabalho bem antes de limpeza, de separação de material, de reorganização, de reaproveitamento. A Jucutuquara, mesmo tendo o barracão dela, a gente perdeu muito ferro, muita escultura que só no trajeto some. E some de sumir mesmo, que você não sabe para onde foi e desaparece no ar. Eu tenho, assim, até hoje eu tenho o maior xodó da coruja de 2005, 2015, que era uma coruja azul que o Oswaldo fez, linda, ficava na frente do carro. Assim, uma das corujas mais bonitas que a Jucutuquara já teve. A coruja simplesmente desapareceu. Ninguém sabe, ninguém viu para onde foi aquela coruja. E isso do trajeto do sambão para o barracão. E some. E aí você perde uma escultura que, por exemplo, poderia estar na quadra, enfeitando a quadra, já que era a coruja, já que era o símbolo da escola. E assim vai. Então, assim, eu acho que hoje, eu falo que a Jucutuquara perde, mas assim, outras escolas perdem muito mais. A gente tem escolas que não tem nem lugar nenhum, né? Os carros ficam na rua esperando um espaço que a Liga consiga para colocar os carros. Então, acho que esse é um dos grandes problemas do Carnaval hoje, que tem que ser pensado com muito carinho pela Liga e pelos gestores do Carnaval. Já puxando a partir daí, como diretor de Carnaval, Armando, é difícil fazer Carnaval aqui? É muito difícil. É muito difícil, assim, só quem tá ali no... Porque são muitas demandas, e são demandas, assim, que você tem que... A direção de carnaval, ela fica meio que no meio ali, na guerra entre os carnavalescos e o presidente, né? Os carnavalescos sonham, devaneiam, que é a função deles mesmos, eles têm que sonhar mesmo e pensar o melhor, e o presidente fica puxando, né? Não tem verba, não tem dinheiro, não podem fazer. E o diretor de carnaval tem que ficar ali no meio dessa guerra, tentando também não cortar o sonho total do carnavalesco, mas também não extrapolar a questão financeira, que o presidente tem razão em ter medo, entendeu? Então a gente fica ali naquele meio, tentando, vamos negociar isso aqui, troca esse material por esse, vamos tentar fazer assim. E são muitas demandas, que a direção de carnaval ela tem que estar atenta a tudo. Então, assim, é ver chala de passeio se está saindo, é conversar com a harmonia, é ver a roupa do casal, é acompanhar ensaio de comissão de frente. Então, são muitas demandas que não é fácil, assim. Então, assim, você tem que estar atento a tudo que está acontecendo na escola, porque se alguma coisa não sair, o presidente vai cobrar de você. Assim, por que a roupa do casal não está pronta ainda? Por que a comissão de frente está sem sapato? Então, assim, é muita demanda. Sim. E aí você recebe cobrança de todos os lados. Os carnavalescos cobram, os chefes, né, os setores cobram, o presidente cobra, então você fica ali naquele é uma característica, acho que de todas as escolas do Carnaval de Vitória, que o carnavalesco pensa uma coisa, mas aquilo não vai ser o que vai para a avenida, porque ou o presidente vai podar, ou a direção de carnaval, e você acaba tendo que ter esse papel da pessoa mediador ali, né? De receber dia, mas também é uma pessoa má que fala, olha, infelizmente isso não vai conseguir. A gente precisa repensar esse desenho. E às vezes isso é duro, né? Porque às vezes você vê o projeto, você fala assim, nossa, isso aqui vai ficar muito bom, mas aí você vê que você não tem como fazer aquilo. Então, assim, ao mesmo tempo que você sabe que você quer a sua função, você tem que fazer, tem que podar em alguma coisa, mas ao mesmo tempo, às vezes, dá uma dor no coração, que você vê que se o projeto saísse como o carnavalesco pensou, aquilo seria muito bom. Mas assim, graças a Deus no Jucutuquara a gente tem tido, assim, eu sempre tive trânsito muito bom com todos os carnavalescos do processo que eu fui da direção de carnaval, né? Tanto o Orlando quanto o Oswaldo, agora os meninos, né? O Jorge e o Wanderson, são muito tranquilos, se conversam, eles entendem a situação da escola, eles entendem a situação do Carnaval Capixaba, então todos os problemas que a gente leva para eles, isso aqui não dá, vamos repensar, eles sentam, discutem junto, então assim, eu acho que nesse ponto a Jucutuquara tem dado sorte. A gente tem conseguido carnavalescos que entendem essa questão e que trabalham junto, que pensam junto para arrumar soluções.
Eu acho que o fato dos meninos também terem vindo de uma escola de acesso, onde as dificuldades são muito maiores do que do especial, então eles já sabiam como é que funcionava a coisa. Então, assim, lógico que no especial é um pouco menos, mas os problemas existem, da mesma forma que existe no acesso. Então, isso também ajudou bastante. Agora, como que é ter que dialogar com todos os departamentos e manter uma relação boa com todos? Para que no desfile não tenha ninguém te xingando. Não, às vezes a gente tenta, assim, eu sou muito calmo, né? Assim, eu tento ser calmo, eu tento não me estourar, porque às vezes, assim, você chega às vezes no barracão, tá tendo assim, um reclama de um lado, outro reclama de outro, e você tem que lidar com isso. E também, assim, eu tento sempre ponderar com a pessoa, né? E mostrar que, ó, não dá para fazer isso, mas vamos investir depois naquilo, tentar mostrar os dois lados. Agora, se você não tem cabeça e não tem calma para parar, pensar e conversar, não flui, porque assim, é muita demanda e são demandas difíceis que às vezes envolvem dinheiro, às vezes você não tem, ou envolve um material que você não consegue encontrar, ou envolve o trabalho de uma pessoa que às vezes você precisa pagar para a pessoa poder trabalhar e não tem a verba naquele momento, então você tem que ir lá conversar, olha, vamos fazer, a gente paga depois do mês que vem, vai entrar uma outra verba. Então, assim, é um jogo difícil. O bom lá na Jucutuquara é que o presidente também é muito presente, né? O Rogério e o Maurinho também participam muito, né? Estão sempre muito em contato comigo e com o Anderson, que é o outro diretor de carnaval. Isso também é uma vantagem, que lá na Jucutuquara eu não sou sozinho, né? Eu tenho o Anderson que me ajuda, então assim, eu às vezes tomo conta de um setor, ele toma de outro, então assim, eu tomo conta do casal, você olha a comissão, né? Você vai na reunião de harmonia, eu vou na reunião das baianas, então assim, a gente vai meio que um vai apoiando o outro e a coisa flui tranquilo. Mas é difícil, para uma pessoa só abraçar tudo, não é fácil, porque são muitas demandas, e demandas diferentes, né? E às vezes, cada setor tem a sua gravidade, às vezes pode assim, a velha guarda, vamos supor, está precisando de um tecido para fazer lá a saia da velha guarda, né? Aí eu conversa comigo, e aí, que tecido vai usar? Pode ser esse, pode ser aquele. Aí às vezes, Armando, deixa isso para lá, porque tem uma coisa mais importante para resolver num outro setor. Mas não, a saia da velha guarda para a velha guarda é importante. Né? Tão quanto um outro setor, entendeu? O sapato da passista é importante para a passista. Então, assim, você tem assim, não existe problema menor ou problema maior numa escola de samba. Todos os problemas têm que ser resolvidos. Porque para cada departamento, independente do tamanho, aquele é o seu departamento. Então, a coordenadora de passistas que é o melhor para lá dela, né? A presidente da velha guarda que é o melhor para a velha guarda, o responsável pela ala de baianas que é o melhor para a ala de baianas, e você tem que transitar entre todo esse pessoal. Tem que ter um diálogo muito amigável. O bom é que na Jucutuquara a gente tem uma equipe muito boa, assim, então assim, a cada setor tem um coordenador, né, ou um presidente, no caso da velha guarda, compositores eles elegem seus próprios presidentes, mas que sempre são ligados à diretoria, então a gente tem um trânsito muito bom com eles, então ajuda muito. Então, às vezes, assim, eu citei o exemplo da velha guarda, mas assim, é só como exemplo mesmo, que se tem um setor que eu não tenho problema na Jucutuquara, é a minha velha guarda. Isso assim, eu posso falar de assim, eles sempre saem lindos, maravilhosos, por quê? Porque tem a Marilza, que é a presidente da velha guarda, e a diretoria da velha guarda, que tem uma equipe lá que coordena a velha guarda com ela, eles são extremamente competentes e organizados. Então, assim, a gente entrega o figurino, é isso, e eu sei que eu não tenho dor de cabeça. Ela só me manda as fotos. Tá bom, Armando, ó, tá ficando legal, é isso. Ela vai me mandar. Então, assim, e tem outros setores que às vezes é mais complexo, que é mais difícil, porque envolve muito material, né? Baiana é um negócio complicado, assim, o Rodrigo, que é o nosso coordenador, ele faz milagre, porque, na verdade, assim, são muitas senhorinhas e é uma roupa difícil, né? A roupa de baiana é uma roupa difícil de fazer, é uma roupa grande, que tem demanda, aí tem ensaio, tem que levar toda a roupa para o ensaio, são roupas complexas. Então, assim, graças a Deus, assim, na Jucutuquara a gente tem equipes muito competentes que dão conta dos setores. Então isso ajuda também o trabalho do diretor de carnaval. Então não fica só nas costas da direção de carnaval, né? Só para fechar, assim, esse assunto, o que é importante de dizer, assim, por que apesar de ser estressante, é um trabalho que é prazeroso? Porque junto com a direção de carnaval, eu tenho equipes muito competentes. Então, em cada departamento, sempre tem um diretor ou um coordenador que está sempre à frente. Então, por exemplo, assim, se eu tenho um problema na ala de passistas, eu não vou discutir com as passistas. Eu tenho a minha coordenadora que eu converso direto com ela e resolvo direto com ela. Ou se ela tem algum problema, ela já manda direto no meu zap. Todos eles têm meu contato via WhatsApp, telefone. Armando, estou precisando disso. Armando, estou precisando daquilo. Então, assim, aí eu vou gerenciando isso junto aos carnavalescos e junto ao presidente. Na verdade, a direção de carnaval funciona meio com escudo, porque você imagina, o carnavalesco tem milhões de coisas
coisa para pensar. E o presidente também tem milhões de coisas para pensar. Então, se todo problema chega neles, né, a escola não anda. Então, a minha ideia é tentar, ao máximo, receber todos os problemas, tentar resolver e só chegar para o carnavalesco como presidente aquilo que realmente eu não dou conta de resolver sozinho, que eu preciso, porque envolve dinheiro, porque envolve uma mudança no projeto, aí não tem jeito. Aí eu sento com o carnavalesco ou com o presidente e a gente tenta resolver. Então, a escola de samba é isso, é um trabalho muito em equipe, né? Então, quando o público vê uma escola na avenida, aquele não é um trabalho só do Rogério, ou só do Maurinho, ou só do Wanderson, ou só do Armando. É um trabalho de um coletivo, é muita gente envolvida para aquilo acontecer, né? Eu acho que essa é a magia da escola de samba, né? É um trabalho coletivo, que envolve muita gente e que chega na hora dar certo. Essa pergunta que eu vou fazer agora é uma pergunta meio base, que eu fiz tanto para o Patrick quanto para o Alessandro, que passaram aqui. Aí você pode responder como o Armando e como o Armando, diretor de carnaval também. Depende da pergunta, vamos lá. Inclusive saiu hoje a lista de todos os jurados que vão avaliar o Carnaval Capixaba. Qual a sua opinião de todos serem de fora do Espírito Santo, todos serem do Rio de Janeiro? E você gostaria que fosse diferente ou você está satisfeito como Armando e como diretor que todos os jurados sejam de fora? Então, pensando como Armando Fulião e que gosta de carnaval, eu acho importante ter jurados capixabas. Eu acho que formar um grupo de jurados daqui é importante porque o nosso carnaval ele tem uma característica muito própria dele, né? Eu acho que é um processo que não se pode descartar. Isso tem que começar a ser pensado para que isso um dia venha acontecer. Mas não é hoje nem amanhã. Né? Mas não é hoje nem amanhã. Agora, como Armando, diretor de carnaval, gosto do Rio e acho que foi uma decisão certa ser de fora. Porque acho que é um processo que tem que ser trabalhado. Assim. Eu acho que hoje o Carnaval Capixaba não é que não tenham pessoas competentes, tem muita gente competente. Eu acho que os gestores e os torcedores da escola eles não estão preparados para receber uma crítica de um capixaba. E eles vão massacrar aquele capixaba que fizer uma crítica à sua escola, entendeu? Mesmo que ele esteja certo. Assim, eu ainda acho que as pessoas vão muito pela emoção e não pela razão. E aí, por exemplo, eu tenho um grande amigo, que é o Tadeu, que é uma pessoa super competente. Eu acho que, para mim, assim, ele e o Ancleb são um dos melhores enredistas que tem no Carnaval Capixaba. O Tadeu, eu acredito que ele teria total condição de ser um jurado de enredo. Agora, se ele der um 10 para Jucutuquara e der uma nota baixa para qualquer outra escola, ele é clubista. Ninguém nunca vai falar que é porque vão sempre falar que é porque ele é da Jucutuquara, que ele faz enredo. Então, assim, a gente pode citar exemplos de inúmeras outras pessoas. Tem pessoas competentes na Novo Império, na Boa Vista, na Hamburgo. Então, assim, todas as escolas têm pessoas competentes para ser jurados, mas eu acho que ainda o Carnaval não está preparado para isso. As pessoas que das escolas e os próprios torcedores ainda não estão preparados. Mas é um processo que eu acho que a Liga está fazendo certo. A Liga começou lá do acesso, né? Hoje eu ainda não tive tempo de ler a lista com calma, mas eu dei uma passada de olho, então eu já vi que a quinta-feira é só capixaba, sexta-feira eles estão mesclando e sábado está só do Rio. Então, eu acho que ali é um processo que a Liga está fazendo da forma correta. Eu acho que daqui a um tempo, sexta-feira vai ser só capixaba, sábado vai ser misto e daqui a pouco vai ser todo mundo capixaba. Eu acho que é uma tendência natural. Mas hoje eu acredito que tem que ser dessa forma ainda. Tem um outro assunto também, que a Jucutuquara ela é uma das poucas escolas que mantém a disputa de samba enredo. Falei com o Patrick, como a gente mencionou ele aqui, que a MUG optou por não fazer, foi questão administrativa. A Jucutuquara, ela escolhe por gostar desse formato de disputa, por achar que funciona? Então, a Jucutuquara já pensou muitas vezes em parar, tá? Porque, na verdade, assim, é mais ou menos como uma questão dos jurados capixabas. As pessoas que põem um samba para concorrer numa escola, elas têm que ter a noção que elas podem ganhar ou elas podem perder. Só que o que eu sinto é que os compositores acham que eles sempre têm que ganhar. Então, assim, a Jucutuquara ainda faz porque a gente acredita no processo, a gente acha que é democrático, a gente acha que é válido. Mas se você for pensar na praticidade e no tanto de comentários e de ataques que a escola recebe, a gente pararia de fazer. Porque, tipo assim, todo ano, os jurados roubaram, a escola tá puxando um saco porque é amigo de fulano, porque é amigo de ciclano. Então, assim, eles nunca param para refletir, bom, será que esse realmente não era o melhor samba para a escola naquele momento? Porque você ganhar um samba numa escola não quer dizer que aquele samba é o melhor.
do concurso. Aquele samba é o melhor para a escola naquele momento, naquele enredo, naquele projeto. Então, às vezes, ganha um samba que as pessoas falam assim, mas esse não era o melhor samba. Às vezes não era mesmo, mas era o melhor samba pro projeto da escola. Então, essa diferença sutil que as pessoas não percebem. Então, as escolas não vão escolher um samba para não tirar 10. Gente, é o primeiro quesito de escolher. Então, quando a escola escolhe um samba, ela quer que aquele samba tire 10. E, às vezes, isso é difícil de entrar na cabeça dos torcedores e dos compositores. Então, assim, a Jucutuquara, todo concurso de samba sofre muito, tá? É muita gente falando mal, é muita gente brigando, é muita gente que não concorda. Depois, com o tempo, isso passa, né? Mas assim, mas é um processo que é duro. Eu acho que por isso as escolas foram aos poucos parando. Nem sei se é por isso, mas assim, até porque eu não estou dentro das outras escolas que não fazem mais, né? Mas assim, falando pela Jucutuquara, a gente teve já muita vontade de parar, de também fazer samba de gaveta, porque assim, o processo de concurso de samba enredo é um processo muito doloroso para quem está ali. Tanto que a coisa mais difícil é você montar jurado para ninguém quer. Deus me livre, se jurado de escola de samba, compositor falta matar a gente na rua. Eles falam assim. E é verdade, tem compositor que vira a cara, tem compositor que não fala mais com você, tem compositor que manda áudio fazendo gracinha depois que o samba dele perde. Então a gente ouve muita coisa e esquece que quem está ali julgando é diretor da escola, conhece o projeto e sabe o que é melhor para a escola. Né? E perder um ano quer dizer que vai perder sempre. Jucutuquara, inclusive, além de fazer concurso, a gente tem uma variância de compositores. Se observar nos últimos anos, lógico que tem um grupo que acaba ganhando mais, mas assim, sempre troca. A gente tem muita troca de grupo de compositores. Então, isso prova mais uma vez que a escola não olha os compositores, a gente olha o melhor samba para a escola, entendeu? Mas é um processo difícil, mas a gente não vai mudar não, a Jucutuquara pretende continuar com o processo. Acho que a Jucutuquara é novo império, né? São das poucas que mantém, né? Eu acho que no grupo especial é isso. A Imperatriz, ela fez uma das poucas que mantém. Mas eu acho que é válido, eu acho que assim, incentiva o compositor local, movimenta as quadras. Eu gosto daquele clima da escola de samba, né? Da torcida na quadra, de movimentar, de ter um evento carnavalesco tão antes, né? Que normalmente escolha de samba, né? É junho, julho, ali, agosto. Às vezes se estende um pouquinho então, assim, é legal ter esse movimento. Mas, para quem está dentro do processo, é doloroso, porque a gente recebe muita crítica e muita pedrada. Literalmente, uma vez assim, tem até uma história para contar. Uma vez eu estava na banca de jurados, numa final de concurso de samba, no meio da confusão, de repente, pá, eu sinto uma dor na cabeça. Assim, quando eu passo a mão assim, o sangue escorrendo assim. Literalmente, alguém jogou uma pedra nos jurados e bateu na minha cabeça. Então, assim, no meio de um concurso de samba, de uma escola de samba. Então, assim, acontece coisas, a gente não fala, não divulga, mas é doloroso para quem está ali. Porque, assim, é difícil lidar com o torcedor e dos grupos de compositores, e os próprios compositores também, que não entendem muito essa... Não tô generalizando, tá? Tem compositor que é super de boa, assim, tem uma galera, mas tem alguns que, aquela velha história, né? Por causa de uns, né? Estraga a cesta toda, né? Mas, assim, tem uma galera que é bem difícil. Agora, pra gente já ir finalizando o bate-papo, quantos % hoje que o Tuquara tá próximo de finalizar o seu desfile? Vixe. Carnaval de Vitória a gente nunca tá 100%, né? Não, mas assim, basicamente as nossas alas estão bem adiantadas, né? A questão do adiamento ajudou bastante, assim. Então deu para finalizar as alas com bastante calma. Então a parte de fantasias está praticamente finalizando, aquele 90%, falta pouca coisa, assim, um chapéu aqui, uma costura ali. Então a parte de alas está bem adiantada. O que está mais atrasado é a alegoria, justamente porque também a gente depende de tempo, né? Choveu, tem que parar, né? E o barracão de alegoria também demanda um valor financeiro maior, né? É um custo alto manter um barracão, então também depende de recursos financeiros. Mas a gente está com o nosso segundo carro praticamente fechando a decoração, já está bem adiantada a decoração, o abri-alas também está bem adiantado, as pinturas. Não está adiantadão, não, mas vai dar tempo. Nessas 3 semanas vai ser aquele gás para finalizar. Então, assim, pensando o barracão de alegorias e fantasias, está praticamente pronto. A alegorias tem bastante coisa para fazer, mas tá bem. Tá melhor que os últimos anos, eu acredito. É isso. Quero te agradecer por ter tirado esse tempo aí para poder vir aqui no podcast. Desejar um bom desfile. Deixa esse recado aí para a nação de Jucutuquara que ainda não comprou fantasia, quer comprar, pode te ligar, pode deixar suas redes sociais, pode ficar à vontade. Não, primeiro eu quero agradecer, obrigado pela presença, pelo bate-papo. Passa rápido, né? Passa rapidinho. Vai rapidinho, né? Obrigado pelo convite, por dar essa oportunidade de falar um pouquinho da Jucutuquara, também falar um pouquinho da minha história, né, na escola de samba. E
aproveitar para convidar a galera da Jucutuquara, né, torcedores e pessoas que gostam da escola, que venham comemorar com a gente 50 anos. Se você está afastado, se você sempre teve vontade de ir lá no Jucutuquara, esse é o momento, esse é o ano, né? 50, não é sempre que eu falo. A gente não está fazendo 5 anos nem 15, é 50 anos, então é uma história muito grande. Então, fantasias estão sendo vendidas a R$150, preço único. Algumas aulas já estão esgotadas, mas tem ainda muita aula, então quem quer desfilar com a gente, é só entrar em contato com a escola nas redes sociais, né, @Jucutuquara, ou então entrar em contato comigo ou com qualquer diretor da escola. Todos os diretores da Jucutuquara, né, sabem das fantasias, estão aptos a vender. E então me acione nas minhas redes sociais, Armando Chafik, ou na rede da Jucutuquara, e comprem fantasias. A gente tem fantasia bastante para vender, alegorias, fantasias de carro alegórico, né, composições ainda para vender. Vem desfilar com a gente, curtir o ensaio técnico da Jucutuquara e trabalhar para ser campeão em 2022. É isso aí, pessoal. Agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores Vista Baiô e Gatão Beer Grill. Agradecer mais uma vez ao Armando. E em breve a gente vai ter um novo convidado aqui para vocês. Valeu!